Vamos para o último painel do dia, com o tema Moldando o futuro da economia digital com recurso aos pagamentos móveis. Para este painel, eu quero convidar Sua Excelência Dr. Nuno Veiga, da ASPSPA, por favor, para se juntar a nós aqui no presídio. Vou convidar também a doutora Cristina Xinganga Canissa, do BNA. Quero convidar também o Dr. António Nunes, da Antosc, o Dr. Gulamo Nabi, da Unitel. Bom, e temos mais uma convidada para este painel, a doutora Emília Dias, que vai fazer a moderação deste painel. Boa tarde a todos. Eu estou aqui a apagar um fogo. Não estava previsto moderar esse painel. Feitas as apresentações, eu começaria com o Dr. Gulano. E, aliás, essa pergunta vai ser extensiva a todos. Na visão da Unitel Money ou de cada uma das vossas instituições, como é que os pagamentos móveis têm transformado o mercado e a inclusão financeira da população em geral? Na minha perspectiva, os pagamentos móveis têm transformado o mercado angolano para o cliente bancarizado. O que falta acontecer é os pagamentos móveis transformar o mercado angolano para o cliente que ainda não é bancarizado. Se olharmos para benefícios de pagamentos móveis pelo mundo, onde tem um nível de maturidade muito mais elevado do que a Angola, fala-se de 6 benefícios. Temos a inclusão financeira, temos o incentivo às pequenas empresas, às pequenas e microempresas, temos a redução do custo de transações, temos o incentivo do e-commerce, e temos o incentivo também de pagamentos de e para governos, aliado também à aceleração da inovação. Então, eu diria que muitos destes estão a acontecer do lado do cliente bancarizado. Os bancos têm vários aplicativos móveis, a EMIS também. Mais uma vez, falta estender essa habilidade para os não bancarizados. Não bancarizados. Sim. Doutora Nunes, António Nunes, se faz favor. Sim. Antes de mais, eu não sou doutor, sou engenheiro. Peço desculpas. Engenheiro. Bom, eu venho, o meu background é das infraestruturas, não é? Eu sou da parte das infraestruturas, o meu passado nas telecomunicações sempre foi a criação das redes básicas de sustentabilidade do negócio e dos telecom. Relativamente a este assunto especificamente, isto é um serviço, ou seja, é a última parte da cadeia de valor. Exato. E, no fundo, aquela que efetivamente é a parte da cadeia de valor importante, porque é por isso que nós criamos as telecomunicações. Exato. Nós criamos as telecomunicações exatamente para que depois os serviços possam ser prestados. E a banca aqui é um exemplo interessantíssimo, porque a bancarização digital é o que consegue trazer ganhos na economia, porque, antes de tudo, o dinheiro é caro. Exato. O próprio dinheiro é caro. Nós temos problemas na criação desse mesmo dinheiro e na gestão desse mesmo dinheiro e, portanto, ao passarmos esse dinheiro para um conteúdo digital, nós logo aqui temos um ganho económico efetivo. Exatamente. Okay? Este é o primeiro. O segundo é a questão da segurança do processo. Portanto, em termos de aplicativos e de estruturas, estes vão melhorando cada vez mais, portanto, os sistemas vão-se melhorando, vão-se reforçando, e o facto de nós conseguirmos ter este processo hoje mais digitalizado, nós vamos ganhando, temos aqui ganhos de valor enormíssimos, não é? E conseguimos ver exemplos, por exemplo, o Brasil. No Brasil, hoje, o dinheiro praticamente já não é físico, já é um dinheiro digital. Com o Pix no Brasil, paga-se tudo. Na China é a mesma coisa. Se for à China hoje ao mercado e tentar pagar alguma coisa no mercado na China, ou tem um celular que consiga pagar, ou então não consegue fazer compras. Não é? Então, estes são processos de ganho efetivos a nível do mercado e, portanto, são grandes maiores-valias que nós possamos ter. O que nos acontece a nós foi aquilo que já foi discutido aqui atrás, que tem a ver muito com a literacia digital que nós temos. Portanto, é preciso... Nós ainda estamos numa base e, às vezes, queremos comparar o nosso mercado e a nossa economia com outros mercados em que estão noutra fase, em que nós o que precisamos hoje é muito na literacia digital, de forma a que as pessoas possam ver
o ganho real destes aplicativos. Mas é um ganho enorme, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Doutora Cristina, tendo em conta que representa o BNA, que programas é que o BNA tem para a inclusão financeira e digital, tendo em conta tudo o que tanto o Dr. Gulam quanto o Dr. António Nunes falaram, como é que o BNA consegue, alavancar ou acelerar a inclusão financeira e digital, aproveitando o advento dos pagamentos móveis? Eu aqui, na verdade, antes de falar dos pagamentos móveis, que nós hoje já não chamamos de pagamentos móveis, mas evoluiu para pagamentos instantâneos, não é? Porque iniciou sim como pagamentos móveis, mas hoje o mercado de pagamentos evoluiu tanto que hoje os pagamentos móveis estão dentro dos pagamentos instantâneos, são transferências rápidas, Exato. não é? Mas aqui, olhando muito para o que o sistema de pagamento traz para a nossa economia, porque tem cá um impacto, quer a nível do mercado financeiro e quer também a nível das famílias, não é? Porque sim, no mercado financeiro nós temos sistemas e instrumentos que são utilizados a nível das empresas, do governo, e também temos sistemas que são utilizados pela nossa população. Exato. Então tem aqui mostrar essa grande importância que os sistemas de pagamentos têm para o setor econômico, que inclui aqui as famílias e, nesse caso, a população como um todo. Os pagamentos móveis surgiu mesmo na necessidade de levar os serviços de pagamentos àquela população ou naquelas zonas onde não tinham acesso aos serviços de pagamentos, porque o sistema de pagamentos ou instrumentos de pagamento são conjuntos, não é, de normas, são regras, tecnologia, não é, que são utilizados para garantir a circulação da moeda ou para garantir a transferência, não é, de fundos de um ordenante para um beneficiário. Então, existia uma lacuna ali a nível do acesso a esses serviços para a população que não era incluída, não era financeiramente incluída, que não tinha acesso à banca, não é? E por meio deste serviço que surgiu no Quênia, que é o M-Pesa, então passamos então a ter os serviços de pagamentos móveis. Nós aqui a nível da Angola começamos em 2017, se não estou erro, a trabalhar e a criar iniciativas para garantir que também poderíamos então ter esse serviço aqui em Angola e para garantir também a inclusão financeira. A inclusão financeira não é nova. Já naquela altura, em 2017, o BNA já tinha esta preocupação, porque nós temos, a nível do sistema de pagamento, da gestão e superintendência do sistema de pagamentos, temos então aqui os objetivos de interesse público do sistema de pagamento que nós temos que cumprir, que tem a ver com a fiabilidade operacional dos sistemas, a eficiência, a transparência e aqui garantir então esse risco, garantir que sistemas de pagamentos seguros e eficientes que vão até a população. Então, trabalhamos e em 2023 conseguimos então ter um sistema interoperável, porque existiu sim os pagamentos móveis, não é? Mas não era interoperável, ok? Não tinha essa interoperabilidade. E hoje, quando nós estamos a falar de pagamentos móveis, estamos a falar de pagamentos instantâneos, eles têm que ser inclusivos, têm que ser rápidos, seguros, mas também inclusivos. Inclusivos quer dizer que tem que ser, toda a população tem que ter acesso a este serviço e tem que ter, então, a interoperabilidade. Está muito ligada com a conectividade, garantir que eu não preciso de ter uma conta bancária para ter acesso ao serviço financeiro. Então, nós, o BNA, e respondendo agora aqui sim a sua pergunta, o que nós temos o LISPA, que é um meio que nós garantimos a inclusão das startups, não é, que é o Laboratório de Sistema de Pagamentos de Angola, e ali também garantir que eles possam então ter acesso aos serviços financeiros. E depois nós lançamos em outubro de 2023 o QUIC, que é o Kwanza Instantâneo, que é o nosso sistema de pagamentos instantâneos, que vai então, que garante a participação dos prestadores de serviços de pagamentos, quer os bancários, quer os não bancários. E quando eu estou a dizer aqui não bancários, estou a falar da Unitel Money, estou a falar da Africell, a Freemoney, a Quatel, a Pay for All e outros, não é? Prestadores de serviços de pagamentos como a PayPay, a LPay, que também fazem parte
desse ecossistema. Esses que eu aqui citei são, então, aqueles que vão garantir esse acesso dos serviços de pagamentos móveis à população, que é também uma forma da estratégia do Banco Nacional de Angola para fazer, então, a inclusão financeira. Obrigada. Doutor Nuno Veiga, sei que tem o desafio de massificar a inclusão financeira também via Ecoanza e também parte da associação. Quais são os desafios que enfrentam até o momento para cumprir com este objetivo? Bom, alô. É só para fazer uma pequena correção aqui, como Nunes, também não sou doutor, não tenho PhD, vem da área, o meu background é informática. Mas eu queria só fazer aqui um enquadramento histórico muito interessante. A doutora Caniço disse muito bem, Xingango disse muito bem, falou de 2017. As pessoas não se podem esquecer de uma coisa. 2014 apareceu a primeira solução de pagamentos móveis, Ecoanza. Agora imagine o que é, falamos num pagamento, numa solução em que não haveria infraestruturas, o Nuno estava no Unitel, lembra-se perfeitamente, a cobertura não era o que é hoje, não havia regulamentação à altura, não é que não havia regulamentação, bem, há regulamentação, então as condições eram completamente diferentes. A literacia não mudou, mas as condições eram completamente diferentes. Estamos a falar agora de praticamente 11 anos depois. Neste momento, o importante é dizer que há muita vontade. E diz-me vontade porque nós somos 7 associados, apesar de concorrermos, mas temos problemas comuns que tentamos resolver todos os dias. Sim. E um deles tem a ver com como é que vamos chegar a locais onde não há comunicações. Eu sei que estamos aqui num fórum do Ministério das Comunicações, já discutimos isso. Em Luanda, no Icolibenga, aqui ao lado, eu já tive experiência de zonas que ainda não há cobertura. Isto é um primeiro grande desafio que nós temos que tentar resolver. E atenção que acredito que não é só o satélite. Nós temos que, se calhar, arranjar aqui outras soluções. Estamos aqui a falar de especialistas em comunicações. Nós temos que conseguir chegar a essa população. O segundo desafio, e temos aqui o BNA, é como é que um país como o nosso, que está sob forte escrutínio do GAFI e outras instituições, consegue descomplicar, diminuir um pouco as exigências para fazermos a verdadeira inclusão financeira sem cairmos na lista negra, sem irmos contra aquilo que é as orientações. Este é um dos maiores desafios. É o que nós, com o BNA, temos tentado perceber como é que nós estamos em conformidade sem afetar aquilo que é um processo muito difícil. O processo de captação da população não bancarizada, verdadeiramente não bancarizada, é um processo que é interessante, mas é um processo que é, às vezes, doloroso. E, por último, e não menos importante, vem a literacia. Por que eu deixei por último? A nossa experiência tem demonstrado que, quando se vem resolver uma necessidade, as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós abrimos no 30, abrimos no Kikolo, no 3 ou 4, estamos no Ambo, e as pessoas não precisaram de publicidade. As pessoas encontraram um contentor no primeiro dia, não desapareceu no segundo, não desapareceu no terceiro, começaram a perceber que podiam guardar dinheiro. Ainda não estamos a falar de pagamentos móveis, estamos a falar de resolver a primeira necessidade. Como é que eu vou para casa? Geralmente nós sabemos que a maior parte das vendedoras são senhoras. Como é que eu vou para casa em segurança? Onde é que eu deixo o dinheiro? Isto foi o primeiro serviço, criar confiança. E depois de eu deixar o dinheiro em segurança e no dia seguinte encontrar o dinheiro, eu começo a perceber, então, o que é que isso pode me resolver? Então, na nossa experiência, nos últimos 2 anos, a literacia financeira consegue-se resolver. Não se consegue resolver nós, operadores, a menor cobertura de telecomunicações, e mais difícil também, ou tão difícil, é como é que nós vamos conseguir arranjar aqui uma regulamentação que não nos exponha, que não nos exponha contra aquilo que são as entidades que nos escrutinam e, ao mesmo tempo, promove aqui uma maior massificação da inclusão. E nosso parceiro, aliás, e principal, é o governo. Como é que nós conseguimos fazer o onboarding dessas pessoas se essas pessoas não conseguem ter documentação? Tive a ver aqui alguns números, não posso fazer referência porque ainda não são formais, mas
Eu sei que há um esforço muito grande, há um número muito interessante de pessoas com bilhete de identidade. Nós, neste momento, a Payferrol, através do Equasa, tem mais de metade dos seus clientes têm bilhete de identidade. Fizemos agora, preciso, uma limpeza, e foi interessante perceber que a maior parte dos clientes tem bilhete de identidade, os ativos. Então, parece que aquela velha história que há falta de documentação já não é tão verdade, mas para aqueles que sentiram, viram na solução como uma solução dos problemas. Ainda temos que chegar aos outros e se calhar a realidade não é tão verdadeira. E a questão é, também por experiência no local, como é que nós conseguimos facilitar a vida dessas pessoas que a banca não tocou, que nós estamos a tentar tocar, fazê-los trazer com documentação precária. Bom, este tem sido os nossos desafios, assim, de forma mais... Engenheiro António Nunes, posto o primeiro desafio, vamos dizer que é o acesso ou a chegar àquelas zonas mais remotas, trabalhando a infraestrutura, vê alguma oportunidade e como é que nós podemos ajudar enquanto operadores ou provadores de serviços de telecomunicações a que consigamos ter uma infraestrutura que facilite de facto essa inclusão e redução do dinheiro físico e fazemos a transação para o digital de facto? Sim, no fundo, a minha própria empresa está a trabalhar nisso e nós trabalhamos muito junto com o Governo na tentativa de desenvolvermos as infraestruturas de base das telecomunicações. Exato. Exatamente para se conseguir comatar com este problema. Nos fóruns anteriores falou-se, por exemplo, na existência do satélite e na cobertura que o satélite tem hoje. Os nossos satélites nacionais já têm cobertura nacional e, portanto, estes processos vão sendo processos que vão melhorando o acesso eu diria, às redes das telecomunicações. Exato. E ao termos o acesso às redes das telecomunicações, conseguimos resolver estes problemas, que são os problemas básicos da infraestrutura, per si. Não é? Hoje o grande desafio que nós temos é em termos de sustentabilidade financeira dos processos, dos sistemas. Não é? O satélite continua a ser um ativo muito caro, portanto tem que ser bastante subvencionado pelo próprio Estado para que consiga trazer, digamos, a necessidade da utilização a custos baixos, para que então o produto de consumo final seja um produto acessível às populações. Não é? O grande dilema hoje é, se nós estivermos a cobrir uma grande cidade, a população dinâmica e a população que tenha acesso à informação é suficientemente grande para conseguir ter uma sustentabilidade financeira do processo. Quando vamos para os municípios e para as áreas rurais, a situação é mais complexa. Portanto, o desafio é aqui termos um balanço entre a sustentabilidade financeira dos ativos e depois o acesso às populações. Portanto, tem que se criar aqui um balanço e, naturalmente, que o motor do processo tem que ser o Governo e tem que ser o Estado a suportar o arranque disto. Não? Percebo. Dr. Gulama, que inovação é que a Unitel tem em termos de Unitel Money, e o Nuno disse bem que tem uma volta de 7 provedores. Como é que a Unitel posiciona-se nesse segmento e o que é que pretende trazer de diferenciado para a população? Bom, eu acho no caso, que... Unitel Money, né? Às vezes... é assim, eu acho que grande parte das soluções tecnológicas que existem hoje são muito similares. Todas elas tentam resolver os mesmos problemas e eu acho que terá mais sucesso aquela que conseguir chegar ao consumidor que realmente precisa de usar de maneira eficiente. Exato. Eu fiquei um bocado com inveja do Nuno, quando ele disse que ele abre um quiosque do Equasa e as pessoas automaticamente usam. Infelizmente, não é isso que nós vemos com o Unitel Money. Nós também estamos no 30, Catinton, no Kikolo, estamos em algumas zonas periurbanas de Luanda, Viana, Kazenga. E o primeiro passo é muito difícil, abrir a conta. O segundo passo, que é angariar a confiança, é ainda mais difícil, porque alguém que nunca usou uma conta bancária, confiar o seu dinheiro no agente e depois confiar que o dinheiro vai estar no telefone,
e num dia, quando precisar de aceder o dinheiro do agente, vai estar lá para ter o levantamento, é uma jornada. Portanto, angariar agentes, comerciantes, clientes tem sido o trabalho até agora. Garantir o uso frequente é o desafio. Sim. O que é que nós precisamos para garantir esse uso das plataformas? Confiança no meio informal, acho que vem muito do contacto interpessoal, Presencial. não é? Verbal. Sim. Isso custa dinheiro. Nós temos pessoas nas comunidades que precisam de usar a plataforma, custa dinheiro. Portanto, Exato. investimento é importante para todos os players e, se calhar, temos que fazer de maneira inteligente. Da mesma maneira que em telecomunicações partilha-se infraestrutura, agora com a associação e a cooperação com o BNA, pode ser que consigamos maneiras eficientes de chegar às comunidades e realmente estar lá sempre e oferecer o serviço. Com relação à cobertura, eu acho que sim, precisamos de mais cobertura, mas também fala-se muito em inglês de um termo que é denominado Infrastructure Coverage Gap, que é, temos infraestrutura disponível, mas a mesma não é usada. Exato. Portanto, hoje nas zonas periurbanas e rurais, nos sítios onde temos cobertura e é possível usar soluções digitais, as mesmas não são usadas. E isso reflete-se em cenários como alguém precisar de ter acesso a dinheiro físico e pagar 10% a um agente do terreno com o TPA, TPA de dinheiro, quando podíamos ter soluções de carteira digital disponíveis naqueles locais. Portanto, é importante expandir cobertura, mas também é importante olharmos para o que temos e arranjar maneiras eficientes de chegar lá. E essa é a nossa aposta. Nós estamos em produção desde 2021 até agora, temos uma plataforma espetacular, temos funcionalidades que vamos adicionando cada dia, temos integrações com o Estado para o pagamento da RUP, lançamos agora uma parceria com o Ministério da Agricultura, que é o MOSAP 3, para desenvolvimento de assistência técnica a camponeses para a compra de insumos. Temos a plataforma. Agora precisamos mesmo garantir investimento, regulação estável, para garantirmos que o investimento que nós fazemos não é posto em risco. Sabemos que é que o futuro nos reserva a nível da regulação, que é para investirmos com confiança. Com certeza. Doutora Cristina, voltando a si, e tendo em conta o que o Dr. Gulamo disse, que tem custos associados muito elevados, e também o Dr. António Nunes, em termos de infraestrutura e rentabilidade nessas zonas mais recônditas, o BNA tem algum incentivo para os operadores de pagamentos móveis em especial para facilitar então essa expansão, inclusão, vamos dizer, a semelhança dos vários avisos que temos estado a ver ultimamente, algum incentivo para que a inclusão financeira e digital seja massificada, mas sem muito peso para os operadores? Existem sim incentivos. Dizer aqui que a primeira preocupação de garantir que os sistemas de pagamento funcionam é do Banco Nacional de Angola como gestor e superintendente. Por isso é que o Banco Nacional é que é o catalisador, não é, desse tipo de serviço. É muito importante aqui, talvez, realçar que para que esses serviços ou esse tipo de sistemas, instrumentos funcionem, é preciso ter-se essa confiança, é preciso que eles sejam seguros, rápidos e trazer aqui uma boa experiência para o utilizador. Mas é muito importante, e que hoje se fala muito, por isso é que hoje esse sistema de pagamentos instantâneos e inclusivos, não é? É preciso que tenha agentes de pagamentos, porque esse serviço é para aquelas pessoas que não têm contas bancárias. Sim. E o Gulamo disse muito bem aqui, ter confiança de que eu vou dar dinheiro a um senhor que está ali, ou na rua, ou na praça, sim, ou numa loja, num Mamadou, não é? Eu vou dar esse dinheiro e que esse dinheiro vai estar seguro. Então, são os agentes de pagamentos que vão receber esse dinheiro e que fazem o serviço de cash-in e cash-out. Criar essa infraestrutura tem custos, não é? Depois, é preciso também ter comerciantes, e provavelmente por isso é que nós temos esses serviços aqui em Angola, mas não temos a experiência que aconteceu no Quênia, que aconteceu em Moçambique, que aconteceu em Ruanda e na Tanzânia.
Porque se não temos agentes de pagamentos ali espalhados, se não termos comerciantes que aceitam esse pagamento, e se nós não temos então os utilizadores, fica muito difícil esses sistemas evoluírem. Então, o que é que acontece? Sim. Nós, Banco Nacional de Angola, primeiro garantimos a interoperabilidade. Ok. Temos o sistema Quick, que vai garantir que esses serviços todos ligam-se a esse sistema, então podem facilitar o acesso. E nesse sistema, o BNA está a pagar, subsidiou o custo todo da interoperabilidade. Todos os PSPs que estão a ligar-se a esse sistema, o BNA vai pagar 3 anos todos os custos que estão relacionados com a participação no sistema. É uma forma. Nós também aqui tentamos, por meio de uma regulamentação, reduzir um bocadinho aqui, trazer aí uma isenção para os utilizadores. É uma isenção temporária que vai facilitar a adesão ao serviço, porque eu estou a tirar uma pessoa que pagava o táxi com o dinheiro e não pagava nenhum custo acima dos 150 ou 200 kwanzas, não é? E depois eu estou a dizer, olha, usa os pagamentos móveis por meio do Quick, e o Quick por detrás tem os prestadores de serviço de pagamentos, e hoje nesse 200 kwanza você vai pagar 250. Provavelmente eu vou dizer, prefiro continuar a pagar com dinheiro, porque se eu com dinheiro pago 200, por que para usar esse serviço eu tenho que pagar mais 50 kwanzas? Então, nós também, por meio da regulamentação, isentamos um valor, não é? E que quem fizer transferências ou pagamentos no âmbito do Quick não vai pagar nada. É uma forma de incentivar, não é, que se utiliza. Depois de eu utilizar e conseguir e ter aqui a comodidade e ver que o sistema é seguro e que, afinal, esses prestadores de serviço de pagamentos e os seus agentes e comerciantes vão me prover um serviço de qualidade, eu posso já dizer, não, realmente posso pagar mais 50 kwanza, porque eu não preciso de ter o dinheiro em mão, não preciso de estar a andar com dinheiro e depois correr o risco. O Nunes falou muito bem aqui das senhoras das praças, que precisam de guardar o dinheiro, porque nós também, quando conversamos com elas, disseram que têm riscos, quando saem da praça, são assaltadas. Sim. Se eu posso pôr esse dinheiro no meu telemóvel, é uma segurança. Não é? Então, tem tudo isso aqui, e o BNA tem consciência disso, tem esses incentivos que os PSPs podem participar nesta plataforma por 3 anos, não vão pagar nenhum custo que tenha a ver com a interoperabilidade, e depois também algumas isenções. Nós também, aqui ainda neste âmbito, estamos a trabalhar e garantir este acesso à população não bancarizada que precisa de usar os transportes públicos, as senhoras das praças, não é, que têm que ter o telemóvel e que têm que aceder a esses serviços. Temos ali várias políticas, estamos a nos preparar para ir aos mercados e oferecer aí alguns incentivos a esses comerciantes e agentes de pagamentos, de forma a garantir, então, que esse serviço possa ser utilizado à semelhança dos outros países. Okay. Eu passaria essa questão, não? Até que ponto é que o Quick não é uma concorrência para os operadores? Porque até certo ponto parece que vai ajudar, mas concorre diretamente com os operadores. E já que é difícil a conversão dos usuários, eu acho que o BNA está a fazer uma certa concorrência. Não sei se estou errada. Eu vou passar tanto para o Nunes, se calhar estendia a questão ao Dr. Gulam também. Mas eu acredito que o Quick faz mais concorrência. Se calhar deixa o Gulam responder. Eu estava com medo que fizesse essa pergunta, mas não é o fórum. Eu vejo o Quick em duas vertentes. Efetivamente, o Quick vem resolver um problema. E o Quick, além de uma ameaça a uma comunidade. Está sem som. Estou a ouvir. Alô? Já posso? Pronto. Por que o Quick... O Quick assenta no sistema de transferências instantâneas. Eu sou um apaixonado pelo sistema de transferências instantâneas. Honestamente, quem me conhece não gosta muito do Quick. Por quê? O sistema de transferências instantâneas permite que todos os operadores do sistema financeiro, atenção, todos, banca, não bancárias, Estado, e não só. Então, para mim, o STI, para nós, PFORO, para nós, associação, posso falar por isso, não é, Guilherme? Para nós, associação, a integração em todos esses operadores é um futuro, é um presente que devia ser passado. Então, nós estamos totalmente a favor, estamos a integrar-nos todos, estamos todos a trabalhar em prol. Aliás, as 3 empresas
Há 3 operadoras que são obrigadas por lei a integrarem-se, tiveram um esforço financeiro enorme e este trimestre, praticamente, as 3 vão estar integradas. Não é publicidade a ninguém, sendo presidente da associação, Unitel Money, AfriMoney, Equanza, Pay for All, a PayPay já está, a Linked Bay, faltam 2. Vai aqui e... As obrigadas a Não, participar. obrigadas vão participar. Unitel Money, AfriMoney e Pay for All. Obrigado, Elvira, obrigado. Os outros é opção. Bom, do ponto de vista de integração, sim. Por quê? Porque o comerciante, o vendedor do mercado, que foi captado pelo Unitel Money, vai poder receber um pagamento do Equanza sem atrito, sem problemas, de forma instantânea. E uma das vantagens de nós conseguirmos resolver o problema da inclusão é mesmo a instantaneidade. Se eu recebo 1000 Kwanzas por vender um monte de banana, ou um cacho, ou um bolo de batata, eu também quero resolver os 1000 Kwanzas no outro formato, na hora. Então, sim, o STI para mim, é a melhor solução dos últimos 26 anos, já estou na banca há 26 anos. O Quick é a presença comercial do STI. E aí, de um certo ponto de vista, poderá haver aqui algumas situações que acredito que nós temos estado junto ao BNA e EMIS a alinharmos. Não é? Na verdade, temos planos de negócio, tínhamos objetivos, a maior parte dos operadores são privados, então temos estado a ajustar as nossas expectativas financeiras e comerciais ao Quick. Há só aqui uma coisa que eu quero só fazer aqui um reando muito rápido para partilhar aqui uma experiência com o Gulam, que é a experiência dos mercados. Não é difícil captar. Nós temos mais de 1 milhão de clientes. O difícil é pô-los a utilizarem, eles serem ativos. Posso dizer, é mais fácil captar não bancarizados de captar clientes bancarizados, neste momento. Os clientes até começam a ter, eu sou funcionário bancário há muitos anos, os clientes estão a ficar fartos dos bancos por todos os problemas que a banca e o stress que os canais presenciais estão a sofrer. A questão é, depois de eu ser captado, o que é que eu faço? E aí, acho que é uma falha de todos nós. Nós temos que começar a entender melhor os ciclos, as cadeias, as relações entre os vários intervenientes do informal. Quem compra no 30, onde é que vai vender? Quem vende no 30, onde é que comprou? Se comprou no AMBO. E é isso que está a faltar. Está a faltar nós entendermos melhor as cadeias para perceber que não interessa oferecer uma solução no 30, por exemplo, fala-se muito do 30, se eu não conseguir que o fornecedor do AMBO, de Benguela, tenha a mesma solução, ou agora com interoperabilidade, consiga receber o pagamento. Sim. Agora estou a fazer aqui um pouco de graxa aqui o BNA. Depois, por outro lado. E neste caso, no dia em que nós e aquele operador que conseguir mais rapidamente perceber esse ciclo, não é que a gente não perceba. Também falta-nos um pouco de dinheiro. Não podemos falar do... Eu represento a associação e posso dizer que a associação é como quando Angola vai ao campeonato do mundo jogar futebol. Tem os grandes, tem uns assim, tem os pequenos. E o que acontece é que temos um muito grande, e os outros são pequenos. E isto efetivamente é um desafio para os mais pequenos conseguirem operar nas condições que o mercado... E qual é o desafio que nós lançamos? Um dos parceiros é mesmo o governo. No dia que o governo conseguir colocar... Um exemplo muito simples, já falamos. O pagamento da cota mensal no mercado, nas carteiras ou nos pagamentos móveis, já nos resolve um problema. Porque as pessoas todos os dias pagam 200 kwanzas. Literalmente, todos os dias, se não vão ter lugar na bancada ou no chão, se não pagarem 200 kwanzas. Se puderem pagar por Equanza, Unitel Money ou outro, eles vão, no mínimo, fazer com que um cliente pague por conta, por aquela solução, porque vão ter que pagar a cota. Para dizer o quê? Não é o Pix que vai nos resolver. Já estudamos o Pix. Não o PESA que vai resolver. Não. Somos nós aqui que vamos ter que resolver e encontrar soluções adequadas olhando para as experiências dos outros.
Doutora Eu Antônio. só queria complementar Sim, sim. com o seguinte: eu acho que este tipo de discussão é extremamente benéfica e este tipo de ação é extremamente vantajosa, exatamente para conseguir com que as redes das infraestruturas de telecomunicações sejam necessárias. Exato. Portanto, se nós não tivermos uma demanda deste tipo, em que é preciso termos fiabilidade nas redes, é preciso termos redundância nas redes, para que a confiança do utilizador seja garantida. Exato. Então, isto, por um lado, dá uma responsabilidade acrescida ao setor das telecomunicações, mas, por outro lado, dá a sustentabilidade das próprias, do próprio operador e do próprio sistema. Então, isto é que, efetivamente, nós conseguimos perceber que o ecossistema começa a funcionar, não é? E muitas das vezes é o que nós precisamos, como estava a ser dito. Se nós, em termos das grandes cidades, não conseguirmos ter o sistema a funcionar e a produzir, depois lá na ponta o sistema garantidamente que não vai funcionar. Porque se o produtor de batata agora quiser comprar fertilizante e o sistema não está a funcionar e, portanto, ele não pode pagar o fertilizante, então o sistema morre na sua origem. Então, estas são efetivamente, digamos, as ações que vão garantir com que as redes de telecomunicações tenham efetivamente que garantir e ter esta redundância e esta fiabilidade completa. De acordo. Doutor Pelão. Bom, a pergunta inicial foi Quick. se o Quick é concorrente Concorrente ou às não, PSPs não das bancárias ou não. A minha resposta é depende. Ok. Depende, porque o arranjo está em constante evolução e eu devo dar os parabéns ao BNA por sempre ter mantido as portas abertas e sentado à mesa e ouvido a comunidade. Já houve várias regras do arranjo que foram alteradas no último ano, mesmo por causa de preocupações por parte das PSPs não bancárias. Há sempre diferenças de opiniões à volta da mesa, mas eu partilho da opinião do Nuno. Como o arranjo é perfeito, nós advogamos que a relação entre PSP e o seu cliente, o seu agente, o seu comerciante, deve ser de responsabilidade de cada PSP. O front-end do PSP, a relação comercial é da PSP e o arranjo por trás que facilita a transação instantânea é o arranjo, é do BNA e é operado pela EMIS. O problema é as potenciais alterações, o roadmap futuro, e essa aqui é a discussão atual, mesmo em sede de grupos de trabalho, a elaboração da visão do sistema de pagamentos para os próximos anos, é um debate que está em curso e por isso é que eu mencionei, a regulação tem que ser estável e as PSPs têm que perceber o que é que lhes espera nos próximos 5 anos, porque isso condiciona o investimento. Exato. Por exemplo, a regulação de preço nesta altura não é algo que eu acho que seja viável, porque é a altura de investimento, recuperar investimento. Sem recuperação de investimento, o meu acionista não vai investir na participada. E nós podemos pensar que estamos a resolver um problema por a transação gratuita, mas o investimento passado, conforme eu disse, o Unitel Money existe desde 2021, muitos anos de investimento, ainda é preciso bastante para estar no terreno. Se as transações são gratuitas, quem paga o investimento? Portanto, há temas que estão na mesa para discussão. É concorrente ou não? Depende. Esperamos chegar a um consenso que seja produtivo para o ecossistema. Doutora Cristina, quais são as medidas regulatórias do BNA para os pagamentos digitais ou pagamentos móveis? Eu, antes de responder essa pergunta, vou ter que falar um bocadinho aqui dessa questão do Quick, se é concorrência ou não. E é bom porque é preciso esclarecer as coisas e nós entendemos como é que funciona o sistema de pagamentos. O Quick é um arranjo de pagamentos. Okay? O STI é uma infraestrutura de mercado financeiro, é um sistema de pagamentos. Ela não serve só o Quick, pode servir também outros arranjos. Um exemplo de arranjo de pagamento que nós temos aqui hoje, que funciona muito bem, e que os prestadores de serviço de pagamento têm estado a trabalhar desde 2021 e 2001, vamos dizer 2012 efetivamente, é o sistema multicaixa. O sistema multicaixa, nós, na verdade, já naquela altura, tínhamos essa interoperabilidade que hoje o mundo fala. Nós temos o cartão multicaixa, é o instrumento, o sistema multicaixa, que é a rede dos ATMs e dos TPAs, e depois nós temos o próprio arranjo de pagamento, que também chama-se multicaixa. Diferente do que nós temos aqui com o Quick. É idêntico.
Hoje, se for é cliente de um banco, do Banco X, não vou fazer publicidade, é cliente do Banco X, vai no ATM do Banco Y, consegue fazer pagamentos, certo? Paga na hora, levanta o dinheiro e faz a transferência, certo? Tem essa interoperabilidade entre essa rede. É a mesma coisa com o Quick. O Quick é o arranjo, certo? O STI é a infraestrutura. As PSPs, estas que estão aqui ao meu lado e as outras, são os bancos que estão no Quick. Sabes por que até hoje não temos o sucesso que tem, que tem o M-Pesa e que tem o Amomo? Porque nós temos prestadores de serviços de pagamentos e nós licenciamos. E a primeira a ser licenciada foi a Unitel Money. E nós esperamos que acontecesse o que aconteceu no Quênia. Não aconteceu. Por quê? Porque os nossos prestadores de serviços de pagamentos móveis estão focados, a maioria, para os serviços das telefonias móveis e para os clientes bancarizados. Para clientes... Deixa-me só falar, porque é importante isso, não é? Para clientes bancarizados. No Quênia, não foi para clientes bancarizados. Em Moçambique, não foi para clientes bancarizados. Na Tanzânia, não foi para clientes bancarizados. Nós, quando estávamos a criar os serviços de pagamentos móveis em 2017, nós definimos em conjunto, porque não existe sistema de pagamento sem todos os intervenientes. Exato. Por isso é que existe o CP Quick, no Multicaixa também tem os encontros com os participantes do Multicaixa e em cima. E ainda temos o CTDSPA, que é a Comissão Técnica de Desenvolvimento do Sistema de Pagamentos de Angola, onde todos os intervenientes fazem parte. Quando estamos a criar a rede de pagamentos móveis, nós definimos em conjunto uma única marca universal, onde as outras marcas estariam por baixo. Nós, BNA, fomos à rua o ano passado, porque queríamos entender por que até agora o serviço de pagamentos móveis não é um sucesso como nos outros países. E o que aconteceu? Os nossos prestadores de serviços de pagamentos vão sim à praça e depois tem o problema, eu vou voltar a repetir. O Nuno disse muito bem, não é difícil captar os utilizadores para esse serviço. Não é. Eles entram logo e mostra que têm confiança, porque eles veem um Equans, uma Unitel Money na rua, na praça e aderem. Okay? Então, o que acontece? O que acontece? Eles entram para o serviço. Vão pagar aonde? Vão pagar aonde? Vão levantar aonde? Vão depositar aonde? Não tem redes de agentes, não tem rede de comerciantes, okay? Para garantir o que um sistema multicaixa hoje tem. E o que acontece? O Quick garante a interoperabilidade, porque senão eu vou ter que vou ser o cliente da Unitel Money, vou ser cliente da AfriMoney, vou ser cliente da Pay4All, vou ser cliente da LPay, vou ser cliente da PayPay. Um momento só, para garantir... Sim, mas tem que clarificar isso porque é muito importante. Não é? Eu vou ter que ser cliente desses serviços todos para poder fazer um pagamento. Não acontece hoje com o sistema multicaixa. Eu sou cliente de um único banco e posso usar a rede multicaixa. Isto é que é o Quick, é preciso garantir isso. Por isso não tem concorrência. O Quick é o arranjo, nós, BNA, somos o regulador e nós somos os donos do arranjo Quick. Não é a IMIS é a operadora, garante isso por nós, contratada pelo BNA para fazer esse serviço. Não existe Quick sem a Unitel Money, sem a Pay4All, sem a PayPay. Nós temos que trabalhar em conjunto e é assim, sistema de pagamento inclusivo. Preciso mesmo cortar isso, para dar oportunidade então, aos outros panelistas para fechar. Sim, mas era importante clarificar isso, porque senão depois traz vou dar aqui a oportunidade ao Dr. Gulam para considerações finais, a seguir o Dr. Antônio Nunes e para finalizar o Dr. Nuno Veiga. Só rapidinho, porque já estamos em cima do tempo. Conforme eu disse no início, os últimos anos para a Unitel Money têm sido de investimentos na infraestrutura, estruturas de compliance regulatório. Desde agosto do ano passado, que realmente estamos a dar atenção aos mercados informais, à criação das redes de agentes que são tão importantes para captar aquele segmento da sociedade que realmente precisa de serviço. Portanto, o compromisso é acelerar. A província de Angola, a província de Luanda tem sido a nossa prioridade nos últimos 6 meses. Pensamos conseguir expandir para mais algumas províncias este ano.
já estamos na Willa, e a ideia é termos pontos visíveis no mercado informal, nas zonas periurbanas, onde temos nossos agentes para o cash-in, cash-out, e começar a criar essa atividade que precisamos, quer dentro do ecossistema Unitel Money, quer nas transações interoperáveis via Range Quick, que achamos que vai ser extremamente útil para desenvolver o ecossistema. Engenheiro António. Em termos de resumo, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que o dinheiro é um dos ativos maiores a nível da promoção das redes de telecomunicações, porque é algo que é uma necessidade de todos e é tangível a todas as indústrias operacionais do país. Portanto, e este é o futuro. O futuro é o dinheiro digital. Portanto, isso dá, por um lado, como já disse, alguma responsabilidade acrescida às redes de telecomunicações, mas também faz com que elas possam ser garantidas a nível de futuro. Muito obrigada. Bom, eu vou terminar a dizer que a conversa só surgiu porque nós existimos agora, né? Modéstia à parte. No final do dia, o sentimento que nós temos, a associação, é que o caminho faz percorrendo, faz caminhando. Hoje em dia, acredito, o BNA não partilha esses números conosco, mas eu acredito que mais ou menos 2 milhões de pessoas, provavelmente, mais coisa, menos coisa, porque provavelmente, eu no meu caso tenho conta quase todas as carteiras, né, e sou bancarizado, mas eu acredito que pelo menos 2 milhões e mais de pessoas são pessoas que hoje já têm acesso aos serviços financeiros, chamados não bancários, através das operadoras, e de alguns bancos têm serviços similares, graças à Lei 4020, graças a alguma facilitação que houve com os novos avisos e é graças à entrada de novos operadores. Também acredito, porque já temos estado em vários fóruns, que com esse esforço das empresas, das operadoras e do governo de tentar estender a rede de cobertura móvel, isto sim vai acelerar. Nós conseguimos chegar a outros pontos. O interessante também, a rede multicaixa, é importante não nos esquecermos, continua a crescer. O BNA lançou um programa para os bancos, nós sabemos disso, que vai aumentar até o final do ano, nos próximos 3 anos, muita rede. Então, a verdade é que vamos ter que criar aqui um casamento quase perfeito entre nós e a rede multicaixa para, aí sim, conseguir promover maiores pontos de utilização entre os não bancarizados, hoje incluídos financeiramente, e os bancarizados. Nós, Equasa, Pay for All, vamos continuar a investir na proximidade. O nosso primeiro target é os mercados grandes, informais, nas províncias. Estamos abertos a investidores, quem quiser pode vir falar comigo. Não temos o mesmo peito que a Unitel Money. E como é pesado esse investimento, e acreditamos que nos próximos 5 anos vamos sentir o retorno desse investimento, com a ajuda do BNA e não só, e estamos aqui para ficar. Ok. Chegamos então ao fim do nosso painel. Muito obrigada pela vossa atenção e boa tarde a todos. Obrigado.